Nós tivemos, durante 5 séculos da história do Brasil, uma religião oficial de Estado. Se nós fôssemos representar cada século por um dia da nossa história, de 5 dias da nossa história, a um dia nós não temos mais uma religião oficial de Estado. Colonização portuguesa no Brasil se deu por meio de uma aliança entre a espada e a cruz, né? Era para promover também, né, a religião católica. Foi, até a proclamação da República, a única religião tolerada no país, porque era a religião oficial, né? Quando a gente estuda um pouco da história, a gente vê que os padres e os bispos estavam metidos em todos os negócios, né, de Estado. A proclamação da República, ela rompia com a monarquia e a ideia da monarquia ser uma representação divina também. E aí foi interesse tanto do Estado quanto das religiões, porque o imperador ele podia interferir na organização religiosa, na monarquia, ele tinha essa relação mais vinculada com a religião. E aí a igreja fica autônoma do Estado, ela não precisa ter os seus bispos e padres autorizados pelo imperador, e o Estado passa a não precisar depender das definições religiosas para exercer o seu trabalho. A Igreja Católica, na Primeira República, né, de 1890 a 1930, consegue crescer em 40 anos o que não tinha crescido em 400 anos. E passa a defender um projeto de neocristandade, né, de domínio, inclusive domínio religioso, mas domínio político também, né, comandado pelo cardeal Sebastião Leme. Nesse período que vai se dá lá o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, pressionando Getúlio Vargas. E a Igreja Católica percebe o grau de fragilidade política dele e consegue, então, finalmente inaugurar o Cristo Redentor, não é? A história do Cristo Redentor, ela, portanto, ilustra bem essa tensão entre, na verdade, a prescrição formal, constitucional de um Estado laico e um valor muito fortemente marcado por sentimento religioso, e é assim que um símbolo religioso se transforma num símbolo nacional. Então, a República Brasileira, ela traz a dimensão da laicidade, mas com pouca potência. E o pior, há um conflito na gênese de vertentes. De um lado, grupos republicanos queriam uma laicidade à luz da França, e de outro, grupos que queriam uma laicidade à luz dos Estados Unidos. Enquanto na França havia toda uma separação mais, entre aspas, violenta, nos Estados Unidos sonhavam em ter um país que instituísse liberdade religiosa. A nossa primeira Constituição acaba recebendo influências de ambas concepções, o que, de algum modo, só serviu para enfraquecer o próprio movimento de laicização do espaço público, da escola pública ou das instituições estatais. A Igreja cria a Liga Eleitoral Católica, né, ali nos anos 30, para eleger o maior número possível de deputados, a fim de modificar a Constituição do Brasil na Constituinte de 1933 e 1934. E ela conseguiu reverter uma série de medidas laicizantes da primeira Constituição republicana. Conseguiu, por exemplo, inserir Deus no preâmbulo da Constituição, colocar crucifixos nas edificações públicas, proibir o divórcio, fazer com que o casamento na Igreja Católica tivesse efeito civil. Então, as novas constituições foram reincorporando alguns aspectos de religiosidade
numa perspectiva que não dava para excluir totalmente a religião. Mas ela é uma igreja popular, né? Que se confunde com o jeito também de ser brasileiro. Então, por isso que a gente não consegue ver direito a Igreja Católica, porque ela, de uma determinada maneira, ela está dissolvida nessa sociedade brasileira. E, do ponto de vista mais da instituição, a gente não consegue ver as ações delas, porque ela age muito de uma maneira quase invisível. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A gente coloca mais atenção a partir do marco da Constituinte brasileira, porque é um momento onde instituições, igrejas, determinadas instituições do segmento evangélico se organizam para oficialmente eleger seus representantes para o sistema político brasileiro. Então, não significa que o Congresso brasileiro, antes da Constituinte, não tivesse parlamentares, inclusive progressistas, que professavam a fé evangélica, se declaravam evangélicos e mobilizavam sua identidade nesses espaços. Nos anos 80, com a redemocratização, a emergência de movimentos sociais, os pentecostais, que até então defendiam o lema "crente não se mete em política", e que viam a política como algo mundano, pecaminoso e diabólico, passam a ostentar um lema corporativista: irmão vota irmão. Naquele período, circulou um boato no Brasil afora, é uma teoria conspiratória e persecutória, de que a Igreja Católica pretendia recuperar sua condição ou de religião oficial do Estado ou de religião semi-oficial do Estado, a fim de perseguir os evangélicos ou pelo menos limitar ou acabar com sua liberdade religiosa. Por que só o catolicismo pode ser público? Por que só eles podem ocupar os espaços? Por que só as procissões podem ocupar as ruas? Né? A gente também quer. Então, para isso, a gente precisa ter um representante no parlamento para garantir que a igualdade de direitos seja garantida. Então, a gente está vendo que, no final das contas, o que era mobilizado para justificar o ingresso, né, na vida pública era a liberdade religiosa. Né? Aí a gente sempre fala das ambivalências e contradições da nossa querida democracia. Faz parte do jogo democrático. Foi a primeira vez que os pentecostais conseguiram fazer uma representação de peso. Mas eles chegam lá e fazem o quê? Tem uma frase icônica de um desses deputados constituintes, que era um pastor da Assembleia de Deus, e fala: eu sou fisiologista mesmo, quem não é? Né? Ele soltou essa frase logo após a votação do mandato de 5 anos para o Sarney. Esse voto em favor da eleição de 5 anos por Sarney foi conseguido em troca de concessões de rádio e televisão, basicamente. Né? Então, marca ali essa estratégia que eles descobrem durante a Constituinte, que a gente não precisa ter uma atuação partidária calcada numa ideologia coerente que se alinha ao partido. A gente fala de uma primeira organização aí, de uma bancada evangélica, naquele momento ainda informal, na eleição de 94, se eu não me engano, e nesse meio tempo formalizou-se aí a organização a partir das frentes parlamentares, em específico a Frente Parlamentar Evangélica, se constitui em 2004, bastante em reação ao primeiro governo eleito do presidente Lula, para marcar uma posição de que, apesar do apoio dessas lideranças eleitas no Congresso Nacional de igrejas evangélicas à eleição do presidente Lula em 2002, já se colocava a questão sobre: sabemos que determinadas pautas defendidas pelo Partido dos Trabalhadores ou pelo campo progressista não está alinhada com as nossas pautas. A maior reação, né? A reação em grande escala começou mesmo, a gente tem como marcador do início dessa reação em grande escala o ano de 2010, né? Que foi quando começou-se a organizar uma reação ao Plano Nacional de Direitos Humanos, né? Que previa aí a inclusão dos debates sobre gênero, educação sexual, enfim. E, ao mesmo tempo, em 2015,
formaliza-se a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, estatutariamente olhando as duas com pautas muito semelhantes, muito parecidas, identidade religiosa muito marcada no seu estatuto de Constituição, e a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana se organiza a partir dos anos 2015, de novo um movimento de reação, em reação à maior organização da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. E depois a ocupação da política eleitoral, partidária, dos legislativos, né? Qualquer disputa eleitoral hoje, né? É massiva essa presença de pastores, de autoridades, né? Lideranças denominacionais. Hoje a gente tem uma situação que tem uma bancada religiosa mais vocal, mais ativa, com princípios religiosos mais declarados. Mas a gente tem que estar muito atento que isso não é novidade no Brasil, que agora a gente tem outras confissões e outros poderes fazendo isso. Mas o Brasil e as instituições brasileiras sempre foram muito permeadas por influências religiosas. E aí, hoje em dia a gente está falando de religiões evangélicas num sentido muito amplo, porque isso quer dizer muita coisa, que passam a ocupar esse espaço com mais intensidade do que sempre a confissão cristã católica teve totalmente influência na política brasileira historicamente.